Vamos resolver então o problema número 5 da prova Canguru Matemática Sem Fronteiras Júnior 2019 para o 10º e 11º anos. E o enunciado deste problema diz-nos o seguinte: os 5 copos idênticos representados abaixo têm água. 4 deles contêm a mesma quantidade de água, qual deles contém uma quantidade diferente de água. Portanto, existem 4 copos, 5 copos, aliás, 4 deles têm a mesma quantidade de água, há um deles que tem uma quantidade diferente. Vamos resolver este problema tendo por base o cálculo de áreas de figuras planas e vamos utilizar dois métodos. No primeiro método, vamos calcular as áreas das figuras planas decompondo-as em triângulos. Por exemplo, aqui é um retângulo puro, mas aqui é um trapézio que pode ser decomposto em dois triângulos, aqui também dois triângulos, aqui dois triângulos, ali dois triângulos. No segundo método, vamos calcular as áreas tendo por base o retângulo. Aqui é um retângulo puro, mas aqui, como vamos ver, um trapézio pode ser transformado num retângulo equivalente. E aqui nas 4 situações de trapézio. Neste pequeno vídeo vamos ver o corte em 3D para podermos visualizar e perceber melhor o problema. E o que nós podemos ver é exatamente que sendo os copos iguais relativamente ao plano vertical que se passa por cada diâmetro, os cortes efetuados por cada um destes planos representam uma parte do volume que é proporcionalmente igual a todos eles, independentemente da posição relativa dos copos. Assim sendo, a área das figuras que resultam do corte representam proporcionalmente o volume de cada um dos copos. E vamos já dar uma ideia exatamente disso. Portanto, esta área representa, cada uma destas áreas de corte representa um valor proporcional ao volume de cada um dos copos. O segundo corte tem a ver com a altura em termos do nível da água. Portanto, ficou uma ideia da visualização em 3D. Vamos ao que interessa, que é a reflexão. Por exemplo, neste caso, é a reflexão da relação entre a área do retângulo e o volume do cilindro. Sabemos que o volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura, ou seja, é igual a π, sendo a largura ou o diâmetro igual a L, será πl ao quadrado sobre 4 vezes h, que é a altura. Do mesmo modo, o corte transversal por um plano que contém o diâmetro é um retângulo cuja área é igual a base vezes a altura. Base será L, altura H. Fazendo a relação das duas grandezas, verificamos que a relação entre a área do quadrado, a área do retângulo e o volume do cilindro é exatamente πl sobre 4. No primeiro método, vamos então verificar que o corte transversal do copo d'água é uma figura cuja área será um retângulo de base L, que é o diâmetro do copo, e cuja altura é definida pelas escalas iguais à direita e à esquerda, como vemos aqui na figura. A área poderá ser calculada pela decomposição em 2 ou mais triângulos, como vamos ver, caso a caso. No caso da opção A, nós temos um retângulo puro, cuja área é igual a 6L. Não é? Na opção B, nós temos no fundo, este trapézio pode ser decomposto em 2 triângulos, cujas áreas é importante analisar. No fundo, a altura, se considerarmos este triângulo A2, cuja base é igual a 4, a altura é igual a L, e este triângulo A1, cuja base é 9 e a altura é L na mesma, então verificamos que a base vezes a altura sobre 2 de cada um dos triângulos dá-nos as respectivas áreas. A soma dos dois, chegamos a este valor 6L mais L sobre 2. Portanto, 9L vezes a altura, 9 vezes L, que é a altura, sobre 2. E o outro é 4 vezes L sobre 2. 9 e 4, 13, dá 13L sobre 2, ou seja, dá 6L mais L sobre 2. Não é? Já verificamos na opção A tínhamos 6L, este já temos 6L mais 2, já é a opção que tem quantidade diferente. No contudo, vamos analisar todas as outras. A opção C é exatamente do mesmo tipo, decompomos em dois triângulos, cujas áreas é igual a 4 vezes L sobre 2 e 8 vezes L sobre 2. 8L sobre 2 mais 4L sobre 2 dá 12L sobre 2, ou seja, 6L. Exatamente igual à área
da primeira opção e diferente da segunda. A opção D, temos 10, 2, compondo nos dois triângulos, vamos ter exatamente uma área igual a 6L, como pode ser analisado. Na opção E, exatamente o mesmo tipo, compomos em dois triângulos, há um cuja base é 5 e o outro é 7, 5 mais 7 dá 12, dá 12L sobre 2, dá igual a 6L. Conclusão é que comparando as áreas das respectivas figuras que resultam do corte do plano com cada um dos copos, verificamos que todos são iguais, exceto a opção B, que é igual a 6L mais sobre 2. Portanto, esta, no fundo, é a opção que tem uma quantidade diferente de água e, concretamente, mais quantidade de água. Comparando agora as opções de resposta disponibilizadas por problema, verificamos exatamente, ou confirmamos que as áreas são todas iguais, exceto a opção B. Portanto, a opção correta é a opção B. Vamos agora analisar o método número 2, calculando as áreas com base no retângulo equivalente ao trapézio. E o que é que verificamos? Verificamos que a área do trapézio é a semissoma das bases vezes a altura, né? Semissoma das bases vezes a altura, e a do retângulo é base vezes altura sobre base vezes altura. Ora, se nós podemos transformar, nós verificamos que a área deste trapézio é exatamente igual à área deste retângulo. Porquê? Porque a base é a semissoma das bases e a altura é a mesma. Aqui confirmamos exatamente isso. Portanto, podemos transformar em cada uma das figuras anteriores de corte em áreas do retângulo, bastante para isso ler as escalas à esquerda e à direita e calculando a base média, como vamos ver em pormenor. No caso da opção A, o retângulo está à direita, é 6L, como já tínhamos visto. No caso da opção B, nós temos 9 de um lado e 4 do outro. Portanto, é um trapézio, a semissoma das bases é 9 mais 4 sobre 2, vezes sobre L dá 6,5L, que exatamente já tínhamos visto. Opção C, temos 4, 8, semissoma dá 8 mais 4 sobre 2, dá 6L, e exatamente igual à opção A, como nós vimos. Portanto, o trapézio, no fundo este trapézio aqui é equivalente a este retângulo. Na opção D, com escala à esquerda 10 e à direita 2, verificamos que este trapézio aqui é igual a este retângulo. Base L e a altura igual a 10 mais 2 sobre 2, igual a 5. 12, aliás. 12 sobre 2 igual a 6, dá igual a 6L. Exatamente igual à opção A. E finalmente a opção E, do mesmo tipo, verificamos que este trapézio é igual àquele retângulo, cuja área nos vai dar exatamente igual a 6L. Comparando exatamente as mesmas respostas com as disponibilizadas por problema, chegamos exatamente à mesma resposta, a mesma opção correta de resposta, que é a opção B, igual a 6,5. É a opção que tem mais água relativamente às outras quatro opções.